Olá, aqui fala o professor Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro e você está acompanhando ao curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Então seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós vamos então resolver um exercício para praticar tanto os operadores relacionais quanto a estrutura de decisão se/se/não. Nós vamos resolver o exercício aqui em fluxograma para pedir ao usuário um número e dizer então se esse número é par ou ímpar. Então, todo fluxograma precisa começar com um início. Então, temos a nossa figura geométrica para o início. Após o início, nós precisamos então imprimir uma mensagem de saída, uma mensagem na tela, para informar o usuário o que a gente espera que ele faça. Nesse caso, eu coloquei o texto pedir número, que seria uma mensagem do tipo: por favor, digite um número, ou algo semelhante. Na sequência, como nós estamos pedindo para o usuário digitar um número, ele vai digitar um número no teclado. Nós precisamos então ler esse número. Como que nós fazemos isso? Com a nossa instrução para fazer a leitura de informações digitadas pelo teclado. Na sequência, nós já temos então um número. E aí nós precisamos então dizer se esse número é par ou ímpar. Como que nós fazemos isso? Aqui nós precisamos fazer o uso em conjunto tanto dos operadores relacionais quanto da estrutura de decisão se/se/não. Vamos por partes. O primeiro problema: como que eu determino se um número é par ou ímpar? Para nós humanos já se tornou tão habitual que a gente sempre olha a terminação. Se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, nós concluímos que o número é par. Em contrapartida, se o número termina em 1, 3, 5, 7 ou 9, nós já concluímos que o número é ímpar. Mas por que, matematicamente falando, por que um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par e os outros números são ímpares? Nós precisamos olhar sempre o resto da divisão. Por exemplo, 10 dividido por 2, detalhe importante, a divisão inteira, sem parte decimal. 10 dividido por 2, o resultado dessa divisão é 5 e o resto é 0. Por isso que 10 é par. Quando dividido por 2, o resto é 0. Em contrapartida, se a gente pega, por exemplo, o número 9 ou o número 11 e faz a divisão por 2, o resto vai ser 1. Por exemplo, o número 11. 11 dividido por 2, divisão inteira, dá 5. 2 vezes 5, 10. E sobra 1. Por isso que 11 é ímpar. Fazendo a divisão inteira por 2, sobra 1. É o mesmo caso do 9, ou qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8, logo sobra 1. Por isso, então, que 9 também é ímpar. E aí nós já vimos o operador matemático para obter o resto da divisão de dois números, que é o porcento. Então, nós precisamos fazer aqui a operação matemática para obter o resto da divisão, que pode ser expressa da seguinte forma: num por cento 2. Essa operação matemática vai retornar para a gente um valor: 0 se num for par e 1 se num for ímpar. E aí nós precisamos comparar esse resultado, esse valor, ou com o número 0 ou com o número 1. Aí você pode escolher. Se o resultado dessa operação matemática for igual a 0, significa que o número é par. Consequentemente, se o resultado dessa operação for igual a 1, significa então que num é ímpar. E aí você pode escolher se você quer comparar com 1 ou com 0. Eu aqui vou comparar com 0. Então, eu vou colocar dentro do nosso losango, que representa a nossa estrutura de decisão, eu vou colocar o texto num por cento 2 para expressar a operação matemática de resto da divisão
E aí eu vou pegar o resto dessa divisão e vou comparar com 0. Então, se num por 102 for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, significa que num é par. E aí, novamente, você pode escolher a saída que você quiser. Eu escolhi a saída da direita para verdadeiro. E eu preciso indicar qual a saída que é verdadeira e qual a saída que é falsa. Então, se for verdadeiro, se num por 102 for igual a 0, à direita eu tenho a saída para verdadeiro. Então perceba que eu estou usando uma instrução de saída para imprimir na tela o texto par. Consequentemente, se num por 102 não for igual a 0, ou seja, se essa comparação for falsa, eu estou utilizando a saída esquerda para o falso. E aí eu tenho então a instrução de saída para imprimir na tela o texto ímpar. Lembrando que o nosso algoritmo não termina aí. Assim que eu imprimo na tela o texto par ou ímpar, eu preciso então conduzir o meu programa, o fluxo de execução, para a instrução fim. Só aí então eu vou poder afirmar que o meu algoritmo terminou. Então perceba que esse algoritmo ele é extremamente simples. A parte mais complicada é que nós estamos utilizando em conjunto operadores matemáticos, o porcento para obter o resto da divisão de dois números, os operadores relacionais, nesse caso a igualdade, para verificar se o resto é igual a 0, e por fim estamos utilizando a estrutura de decisão, para seguir um caminho se for verdadeiro e outro caminho se for falso. Se ficou qualquer dúvida, poste nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula e se inscreva no canal, ajude o canal a chegar aos 1000 inscritos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.